E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, tá? Hoje nós iniciaremos aí a parte de conservação da quantidade de movimento e iremos iniciar falando sobre impulso. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Então, o que acontece, ó? O que vem a ser um exemplo de impulso? Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma pessoa empurrando aqui um bloquinho sobre a mesa. Se ele coloca uma força, vai ter uma quantidade de movimento e um impulso que ela dá aqui, certo? Chutando uma bola, a mesma coisa. Ela chuta, vai ter uma quantidade de movimento e um impulso também, tá? Então, o que é o impulso? É o impulso de uma força constante F que age num corpo durante um intervalo de tempo. Variação do tempo é definido por... O que isso quer dizer? O impulso, então, ele vai ser calculado com a letra I, que é de I, de impulso, que é igual a força vezes a variação do tempo, tá? Lembrando que a variação do tempo, se der dois tempos aí, tempo final menos tempo inicial, certo? Tá, em módulo ele fala que impulso é igual a força vezes a variação do tempo, certo? Beleza. Ó, e lembrando vocês, que vocês já viram, força é dada em newtons, tem que ser em newtons, a variação do tempo tem que estar em segundos e o impulso vai ser força vezes segundos, né? Então, ela vai ser newtons pelo segundo, tá? Então, vai ser sempre assim, ó. Tá aqui até, por exemplo, N vezes S, que é newtons vezes segundos, tá bom? Tá, aí vamos continuar aí então. Aí, ó, nós teremos exercícios direto, porém eu vou fazer um para vocês. Então, ó, o primeiro está assim, ó. Vocês lendo aí, ó. Um objeto é empurrado durante 0,3 segundos por uma força constante de 8 newtons. Qual é o impulso dessa força? Então, ó, vocês irão separar, tá? Vamos colocar aqui, ó, primeiro. Então, nós temos os dados, que é esse 0,03S, o S é a unidade de medida de segundos, né? Então, é a variação do tempo. Variação do tempo 0,03 segundos, certo? E aí por uma força constante, então a força é dada por 8 newtons. E aí a gente vai jogar na fórmula, bem simples mesmo, pessoal. Ó, a fórmula nós temos é qual? O impulso é igual ao quê? A força vezes a variação do tempo. Só substituir e um abraço, achou impulso. Então vai ser impulso é igual, qual que é a força? 8 vezes a variação do tempo, que é 0,03. Gente, é só fazer essa multiplicação, tá bom? Ó, vou repetir aqui porque o caderno estava no lugar errado, vocês não tinham a visão. Então, ó, é igual eu falei, a variação do tempo é 0,03 segundos, a força é de 8 newtons, tá? Então, a fórmula é impulso é igual a força vezes a variação do tempo. A força nós vimos que é 8, substituir. A variação do tempo é 0,03. Multiplicando, fazendo essa conta, vai dar, ó, 0,03 vezes 8, né? Então, 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 0, 0, com 2, 2. 8 vezes 0, 0. Aí, o que você faz? Você conta dois números do lado direito da vírgula, dois algarismos, né? Então, a vírgula vem para cá. Então, o meu impulso vai ser 0,24 newtons pelo segundo, tá? Aí, acabou o exercício. Gente, a maioria dos exercícios é assim. Vamos só entender o seguinte. Se ele te der o impulso e a força, você vai fazer o quê? Vai deixar a variação do tempo e a força passa dividindo. Para amenizar aí o sofrimento de vocês, eu vou fazer as fórmulas, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, ó. A força, ela vai ser igual sempre o impulso dividido pela variação do tempo, certo? E a outra fórmula vai ser da variação do tempo. A variação do tempo, ela é igual o impulso dividido pela força. Então, ó, ou você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Deu para ver o que eu mostrei? Acho que sim. Ó, essa fórmula ou essa, tá? Se pedir impulso, utiliza essa. Se pedir a força, utiliza essa. Se pedir o tempo ou a variação do tempo, você usa essa aqui, ó.
que é T, né? T não, I, que é impulso dividido pela força. Outra coisa, ó, eu vou dar outros exemplos aqui, ó, não fazer resolvendo, só para vocês entenderem. O impulso de uma força constante de 12 newtons sobre um corpo é igual a 4,8 newtons pelo segundo. Durante quanto tempo essa força agiu sobre o corpo? É igual eu falei, ele, quanto tempo? Quanto tempo você pega essa fórmula aqui, ó, variação do tempo. Beleza? Você vai pegar essa fórmula e aí você joga e calcula, tá? A 3. Sobre uma partícula agem simultaneamente duas forças, F1 e F2, durante 0,3 segundos. Qual é o impulso resultante quando F1 age para leste e age de leste para oeste, enquanto F2 age no sentido contrário? Então ele está falando o seguinte, ó, tem um corpo, um tá para cá e outro tá para lá. Lembra que foi explicado para vocês que vocês têm que fazer a subtração quando é assim? É o que vocês irão fazer aqui, ó. Faz uma continha de menos, acha a força resultante e aí é só calcular, tá bom? E aí um abraço, tá? E a outra aqui é a mesma coisa, só toma cuidado que essa 4 aqui, ó, para vocês entenderem melhor, sobre um ponto material agem simultaneamente duas forças ortogonais. Ortogonais, ele quer dizer que ele vai ter uma assim e outra assim, ó, tá? Fazendo um ângulo de 90. Aí é Pitágoras. Vocês também já viram essa parte que vocês podem fazer assim, ó. Força, deixa eu ver se dá para ver. Força resultante ao quadrado é igual a... Tira esse quadrado para ficar mais fácil. Força resultante é igual a raiz quadrada de uma força, F1, que eu vou chamar ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Certo? Aí você eleva ao quadrado e tira a raiz. Isso aqui a gente já viu, tá? Depois que fez isso, achou a força resultante, aí você vai pegar o tempo e achar um impulso, que aí vocês sabem, tá bom? Boa atividade para vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor, tá? Pode entrar no privado comigo e conversar, tá bom? Aí eu explico para vocês melhor se tiver dúvida em algum, tá? Um abraço a vocês.